Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade. Com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não sai daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sociedade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o ativista político e assessor parlamentar Caio Belotti, que vai conversar com a gente sobre movimentos de ruas. Olá, Caio, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão GAP. Muito obrigado, Carlos, pelo convite e espero poder contribuir com você e seus espectadores. Caio, é um assunto que as pessoas nos últimos anos estão muito acostumadas a ouvir, a participar, que são movimentos de rua. E no meio de tudo isso, a gente sempre ouve alguns conceitos, sobre ativista, fala as pessoas que participam dos movimentos de rua são ativistas políticos, e algumas pessoas consideram isso positivo, outras não. E para esclarecer isso para os nossos telespectadores, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, o que é movimento de rua, o que é ativismo político, como que a gente pode trabalhar isso? Olha, Carlos, ativismo político é você ser vivo, é você participar de uma reunião de condomínio, de um grêmio esportivo, de uma associação de bairros. Na verdade, todo cidadão, todo indivíduo é, sem saber, um ativista político. Agora, os movimentos de rua, no atual contexto, surgiram em 2013, naquele momento de extrema revolta contra o status quo, contra a corrupção, e geraram vários momentos históricos que culminaram na eleição do atual presidente da República. Os atuais movimentos de rua derrubaram uma presidente, conseguiram impor a Lava Jato, que sem a força das ruas não teria tido o sucesso que teve, e elegeram, por fim, um presidente de rua, um presidente da República com o perfil dos manifestantes, com o diálogo, com a linha dos manifestantes. E é interessante esse fenômeno, porque ao longo da história do Brasil, nós nunca tivemos uma participação popular de fato. O que nós tínhamos eram pessoas que eram mobilizadas por alguém, seja partidos políticos, sindicatos, ONGs, grupos que lideravam, grupos de militantes que se manifestavam em nome de determinados interesses. Já os movimentos de rua que surgiram pós-2013 são genuínos, vêm da população mais simples, através do WhatsApp, através das redes sociais. Essas inovações tecnológicas foram muito importantes e não tem dono, não tem cabeça. Tanto que no último dia 26 de maio foi feita uma grande manifestação que grupos que se achavam donos das ruas resolveram não aderir. E as pessoas foram do mesmo jeito e foi uma das nossas maiores manifestações. Então é algo genuíno, espontâneo, sem financiamento público ou sem qualquer interesse que seja por trás. É interessante, o Caio, você tocou primeiramente na questão do ativismo político, como algo, todos nós somos seres políticos, de alguma forma estamos ligados a questões políticas. Alguns se dedicam mais e têm uma participação na política do nosso país de uma forma mais forte. E esses movimentos, o Caio citou aqui, que eles são movimentos genuínos e que expressam uma vontade popular que culminou em alguns fatos históricos aí da nossa nação nos últimos anos, como o impeachment da ex-presidente, a própria eleição do presidente atual, que foi muito movimentada pelo clamor das ruas. E algo importante que eu queria destacar, que você falou também, é a força pela Operação Lava Jato. Verdade. A força das ruas, porque não existe Operação Lava Jato, não existiria hoje se não fosse o clamor das ruas, Caio? Exatamente. E hoje, mais do que nunca, diante de tantos atentados que nós vimos contra a Operação Lava Jato, mais do que nunca nós precisamos nos posicionar e entender que a Operação Lava Jato ela foi fundamental e continua sendo para varrer a corrupção no nosso país. E Caio, eu gostaria que você falasse, você tem uma participação muito efetiva em movimentos de rua, e como começou esse ativismo político seu voltado para as questões assim, bem políticas do país,
E até falasse com as pessoas que estão assistindo também, como que elas podem fazer para participar, como que começou, como que é a sua história? Muito interessante sua pergunta, Carlos, porque eu acredito que às vezes a pessoa ela se descobre cidadão em algum momento tardio de sua vida e começa a participar quando se sente indignada. E já outras pessoas têm a política no sangue, têm aquele amor por se doar, por contribuir com algo de bom para a sociedade, que é o meu caso. Da mesma forma que nós vemos, às vezes, um menino pequeno que já prega a palavra de Deus e está vocacionado a ser um pastor, nós temos, no meu caso, que eu era um menino que com 8 anos gostava de ver horário político, que decorava jingle de candidatos e que com 15 anos comecei a me manifestar, procurei grupos para tentar ajudar na campanha pela legítima defesa contra o Estatuto do Desarmamento, que eu considerava injusto, sem nunca ter vontade de ter uma arma, apenas por uma questão de princípios. Com quantos anos? 15. Com 15 anos. E depois disso, ano após ano, eu comecei a ver as injustiças da sociedade e tentar procurar onde eu poderia contribuir, o que culminou nesse meu trabalho e nessa entrevista aqui hoje. É sensacional. Isso é importante para você que tem essa ardência no coração, quero fazer diferença, quero fazer algo para o meu país. Existem vários grupos organizados. Sim. Que você que se identifica, pode pesquisar, que se identifica com esses grupos, fazer parte e fazer como o Caio, buscar fazer um país diferente para a gente viver. Mas como você, Caio, você vê a importância da inserção de pautas morais no debate político? É uma total importância. Inclusive, o meu foco hoje são as pautas morais. É a defesa da vida, da família, da inocência das nossas crianças. Infelizmente, nós temos no Brasil parte da militância que é extremamente materialista, que se torna uma militância de leões quando se trata de corrupção, de problemas econômicos, e é uma militância que se torna pequena quando se trata, por exemplo, da criminalização da homofobia que foi feita pelo STF e que fere o direito fundamental dos pais de protegerem seus filhos de serem doutrinados nas escolas com a ideologia de gênero. E essas pautas morais em defesa da infância sadia, dos valores cristãos, da vida, da família, são as pautas que nós temos que cuidar mais. Porque, afinal, são essas pautas que dizem respeito ao nosso dia a dia. Não adianta mais nada termos um país rico, próspero, se as nossas crianças, se os nossos jovens estão imersos em todo tipo de podridão moral. E hoje, a família vem sendo muito atacada através de máquinas de financiamentos que vêm de fora para o Brasil e de grupos militantes com muito dinheiro. E chegou o momento de defendermos ao máximo possível a dignidade de nossas crianças. Caso contrário, nós teremos várias gerações perdidas. E é o papel do povo de pressionar seus congressistas através de mobilizações de rua, através de contatos via e-mail, via telefone, via WhatsApp, para que as pautas da família sejam sempre bem votadas no Congresso Nacional. Caio, e uma coisa que as pessoas não comentam muito é a perseguição aos cristãos. Parece que todo mundo é perseguido no país, menos cristãos. Sim. Qual que é o motivo de tanta perseguição, muitas vezes por parte do ativismo judicial e por parte do parlamento também, na perseguição aos cristãos? E eu gostaria primeiro que você respondesse, existe realmente perseguição aos cristãos ou eu que estou enganado? Existe. Um caso concreto está acontecendo agora em Belo Horizonte. É um grupo de militantes do PSOL, ligados a vereadores da cidade de Belo Horizonte, resolveram fazer uma coroação da Maria, Nossa Senhora para os católicos, com um travesti representando a personagem bíblica Mãe de Nosso Senhor. Aí imagina isso, com dinheiro público, uma organização da prefeitura via Secretaria Municipal de Cultura. Imagina se fosse o contrário, se fosse com Maomé, se fosse um travesti representando Maomé, ou então se fosse uma sátira com símbolos de religiões afro-brasileiras. Parece que parte do poder público acredita que pode-se tudo contra o cristão em nome da liberdade de expressão. Já certas religiões minoritárias, que não têm tanta abrangência no Brasil, são intocadas, porque qualquer ação contra elas é preconceito e deve ser criminalizada. Hoje, no Brasil, existe um forte sentimento anticristão por parte de bancadas de partidos no parlamento e, principalmente, por parte do novo judiciário que veio surgindo nessa última década, principalmente por influência de teóricos marxistas ligados à escola de Frankfurt, que tem
todo um viés anticristão em sua doutrina. Infelizmente, essa doutrina chegou ao Supremo Tribunal Federal. Hoje há uma má vontade generalizada nos principais doutrinadores do direito e nos ministros do Supremo Tribunal Federal contra o cristianismo, contra os valores cristãos, e o que nós defendemos é que nós somos um país cristão, que a nossa civilização está embasada no cristianismo e que essa perseguição ao cristianismo por parte desses entes públicos vai causar uma completa derrocada moral de nosso país se nós não nos mobilizarmos. Quando nós ouvimos casos em países, principalmente lá do Oriente Médio, uma perseguição, né, contra cristãos, muitos morrendo. No Brasil, as pessoas acham que pelo fato de não acontecer, né, por parte do Estado, uma oficialização e extermínio de cristãos, mas existe toda uma perseguição ideológica e o que a gente vê é que está minando essa base cristã para depois facilitar muito a inserção de valores totalmente antibíblicos, né, na nossa sociedade. No Brasil, nós temos um martírio branco. No Brasil, o nosso martírio é pelo escárnio, é pela ridicularização. O nosso martírio é pela mídia nos chamando de cafona. O nosso martírio é pelo judiciário nos proibindo de educarmos nossos filhos. É algo que nós, aqui no programa Conexão GAP, né, cada telespectador precisa de ficar muito atento com tudo isso que nos cerca, né? Alguns programas atrás nós falamos um pouco sobre a questão da educação, a importância da família na educação dos filhos e não terceirizar essa educação para o Estado, né? E quando os filhos estão lá estudando nas escolas, é necessário também que os pais acompanhem os materiais escolares, que tenham toda a responsabilidade, o cuidado para com seus filhos, para que eles não sejam doutrinados como o que nós temos visto aí nos últimos anos. E entrando nessa questão, Caio, nós sabemos que você também é um defensor, né, dos pais educarem seus filhos em casa. Isso tem sido discutido no Brasil. Como que está essa situação e como que quais são os grandes desafios que você enxerga nessa questão para que implantemos isso no nosso país? Olha, nós temos hoje um trabalho muito bem encaminhado por nossa querida ministra Damares Alves em prol do ensino domiciliar. Porque é interessante, o termo até educação é o termo mais geral para a criação moral que o pai dá ao filho. Em questão de conteúdos programáticos escolares, eu prefiro usar ensino. E os pais que são capacitados para educarem bem seus filhos nessa esfera, por exemplo, um pai que sabe bem matemática, sabe bem a língua portuguesa, a nossa gramática, por que não, com um conteúdo didático dado pelo governo, ou então através das bases curriculares que já existem, esse pai e essa mãe não possam educar seus filhos em casa através de uma educação domiciliar como já existe nos Estados Unidos. E essa é uma discussão que é o direito, a liberdade do pai de escolher como melhor educar seu filho, porque infelizmente em muitos municípios não há opções de boas escolas, e jogando o menino em uma escola que vai ensiná-lo coisas que são contrárias às convicções morais, religiosas desses pais, e impedir esse pai de educar seu filho em casa, obrigando a colocar o filho na escola, é uma afronta à liberdade fundamental do pai de educar melhor seus filhos. E hoje nós temos, infelizmente, uma inserção de conteúdo ideológico fortíssimo anticristão nos livros escolares, nos livros didáticos e paradidáticos adotados pelo MEC, e por isso nós defendemos o programa Escola Sem Partido e uma total renovação desses livros por nosso ministro da Educação. Caio, você, como um ativista político, como defensor de pautas morais, né, como um cristão, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao nosso telespectador, né, esse cristão, esse pai e mãe que são cristãos, que tem uma preocupação muito grande pelo futuro da família, pela educação. O que você aconselharia essas pessoas a fazerem? Eu queria que você deixasse essa mensagem, trazendo um pouquinho da sua experiência para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu diria, não se desespere. Existem milhões como você. Nós somos a grande maioria silenciosa. Seja ativo, busque, dentro das suas possibilidades, participar politicamente em defesa da vida, da família, que o futuro do seu filho será garantido, porque juntos nós somos fortes. E eu convido a todos que participem no Facebook do Movimento Nação Conservadora, que é o grande grupo em defesa da vida e da família que nós estamos formando no Brasil. Caio, muito obrigado pela sua participação. É um tema importante, um tema atual,
e que desafia cada um de nós a nos mobilizarmos, né, para termos um país diferente, um país que realmente sustente com as bases cristãs que nós fomos formados. É interessante, Caio, a observar que muitas pessoas, muitos cristãos, quando eles vão para a arena, né, da discussão nas universidades, né, no meio do trabalho, e elas fazem alguma defesa de uma pauta moral, elas são chamadas de fundamentalistas e que isso não é pauta política, né? E naturalmente, muitas dessas pessoas recuam, falam assim, eu não posso misturar aquilo que eu creio, a minha fé, com a política, são coisas distintas. E não, a gente vê no seu exemplo, e a gente vê assim, tantas pessoas que a política é um meio pelo qual ideias elas são colocadas, elas são discutidas, e por que não ideias, né, e fundamentos cristãos como os nossos não podem fazer essa composição? Não simplesmente podem, mas elas devem. É importante nós termos essa consciência e trabalharmos nesse sentido. Não seja intimidado por ser chamado de fundamentalista de forma alguma. Caio, muito obrigado. E você quer... Muito obrigado e parabéns pelo programa. Nós precisamos de mais programas como o seu na nossa televisão. Que bom, Caio. E agradeço a sua participação. Nós vamos para agora um breve intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente mais uma vez é o integrante do GAP, Pablo, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Pablo, seja muito bem-vindo de volta ao Conexão GAP, ao GAP Responde. E qual é a pergunta de hoje? É um prazer estar aqui mais uma vez, Carlos. Muito obrigado. Então, a pergunta de hoje vem lá de Matozinhos, daqui mesmo de Minas Gerais. E quem mandou foi o Rodrigo Oliveira. E o Rodrigo pergunta pra gente: por que o cristão deve se importar também com política? O mundo não jaz no maligno? Rodrigo, boa pergunta. Aliás, uma ótima pergunta. Quando Deus ele criou o mundo, ele olhou para toda a sua criação, para tudo o que ele tinha criado e disse que tudo aquilo era muito bom. Mas a criação não veio toda pronta, com escolas, museus, igrejas, faculdades, tudo está clamando para ser desvendado e desenvolvido. Na verdade, a criação é em si um convite às riquezas e o potencial da criação de Deus estão confiados a nós, os portadores da sua imagem. Esse é o nosso chamado e a nossa comissão. Quando Deus criou o mundo, Ele não imaginou como seu propósito sermos um povo apenas dedicado a cantar louvores eternamente. A glória de Deus é muito mais multiplicada e expandida quando todo o potencial da sua criação é desvendado e desenvolvido para as instituições que contribuem para o seu florescimento. De certa forma, podemos dizer que Deus nos comissionou para sermos portadores de sua imagem, a fim de mostrar a sua glória em tudo o que Ele fez. Imagina só, como seria a nossa sociedade se cristãos preparados e tementes a Deus começassem a ocupar os cargos mais importantes da sociedade. Quando eu digo cristãos preparados, eu não quero dizer o crente do manto ou do reteté, eu quero dizer aqueles grandes advogados, sabe, tementes a Deus, juízes, políticos, médicos, faxineiros, pastores, realmente tementes a Deus e realizando o seu trabalho para glorificar a Deus. Imagina só, quando a igreja entender que o chamado de nossa comissão é muito mais do que cantar, pregar ou fazer algo dentro da própria igreja. Para finalizar, porque o nosso tempo já está se esgotando aqui, eu gostaria de relembrar uma frase do Dr. Abraham Kuyper, em que ele diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, soberano sobre tudo, não diga, é meu. Então é isso, Rodrigo. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar aqui do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil lá no Instagram, @gap.unec, e enviar um direct pra gente com a sua pergunta acompanhada da hashtag GAP Responde. Até mais. Pablo, obrigado aí por mais uma vez participar do nosso quadro GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é a integrante do GAP, Ana Luísa.
É com você, Ana. Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso quadro Dica Gap, um espaço que traz para você diversas sugestões sobre livros, filmes, documentários e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua caminhada cristã e cidadã. E a Dica Gap dessa semana são os cursos ofertados pela plataforma online da Escola Virtual do Governo, um espaço com diversos conteúdos que desenvolve habilidades e conhecimento sobre pontos fundamentais para o exercício da cidadania. E o melhor, cursos totalmente gratuitos, conteúdos sobre cidadania, direito, gestão, que de maneira extremamente didática proporcionará uma experiência de aprendizagem. É muito simples, basta acessar www.escolavirtual.gov.br, escolher o curso pelo catálogo, ler a descrição e se inscrever. É muito simples, não perca essa oportunidade de aprendizagem e crescimento. Até mais! Valeu, Ana. Muito obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora eu quero fazer a nossa reflexão bíblica de hoje. Está lá no livro de Filemon. O apóstolo Paulo dirige uma carta a Filemon com o objetivo de interceder pela vida de Onésimo, um escravo que fugiu e provavelmente roubou algo de Filemon. Ao ler esta carta, é praticamente impossível não sermos surpreendidos com a compaixão e o amor. No Império Romano, era possível observar rígidas hierarquias sociais, das quais a parte mais inferior da pirâmide social eram os escravos. Socialmente, a presença e o trabalho desses sub-humanos eram legitimados pelo Estado. Algo que nos chama a atenção nesse contexto social é que possivelmente existissem escravos que seguiam seus senhores por devoção e amor, ou até mesmo por certa gratidão, uma vez que os mesmos proviam tudo o que eles precisavam para se manter fisicamente. Contudo, também é provável que a raiva e o sentimento de serem abusados cerceavam a mente de muitos. O sonho pela liberdade era um alvo a ser conquistado por dois meios, ou pela bondade libertadora do senhorio, ou pela fuga. Digamos que um escravo resolvesse usar como recurso a segunda opção. Esse escravo deveria torcer para não ser pego e, além disso, conseguir sobreviver de alguma forma no Império Romano. Agora, em caso de voltar para as mãos do seu senhor, podia talvez ser perdoado por ele ou talvez castigado severamente, como um pai castiga, a fim de limitar as ações dos filhos. A verdade é que o Senhor tinha liberdade para agir sobre a sua propriedade. O escravo, como ele bem entendesse. E nesse cenário, não cabia ao escravo pedir clemência ao Senhor. Este processo era possibilitado a outro cidadão que gozasse desde nascença da sua liberdade junto ao império. Sendo assim, essa figura intercederia em favor desse escravo para que o seu senhor agisse de forma benevolente. E é isso que vemos no livro de Filemon. Devido ao fato de Paulo ser um cidadão romano, ele tinha certa liberdade para interceder em nome do escravo fugitivo. Imagino que não era qualquer um que faria esse gesto como esse. Afinal de contas, para que se colocaria na posição de intermediador de alguém considerado um sub-humano? O que ganharia com isso? Nada, a não ser talvez um constrangimento junto ao seu compatriota. Mas Paulo se compadeceu de Onésimo. Paulo também poderia ter justificado a necessidade do perdão, invocando os atributos pessoais de hombridade ou mesmo bondade de Filemon para perdoar a vida de um escravo fugitivo. No entanto, Paulo sabiamente mexe com o que deve ser o mais importante na vida de um cristão, o amor a Deus. Imagine você nessa sinuca, alguém te fere, te humilha, prejudica, faz o de pior para você e de repente Deus usa alguém para lembrar que você é convocado a perdoar esse indivíduo. Não porque você é bonzinho, mas porque o amor de Deus está dentro de você. Eu digo que Paulo deu um golpe de mestre. Talvez Filemon nunca tenha antes sido confrontado com tamanha expressão de fé, como Paulo fez. Filemon também estava na posição de ser livre ou de fugir diante dessa escolha, de perdoar. Veja como existe uma certa relação com a escravidão nessa singela decisão. Eu e você precisamos ser ali como Paulo, que incentivou Filemon a que exercesse o perdão. E que quando o amor de Cristo que estava no coração de Filemon e de Onésimo também, ele se encontrou ali naquela relação, o perdão ocorreu. E é isso que Deus nos chama a fazer hoje também.
Pessoal, por hoje é só. Nos encontramos no nosso Conexão GAP, se Deus quiser, na próxima semana. Tchau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.